do povo hebreu, esse povo que todos nós trazemos reminiscências, que é o povo hebreu, os judeus, fora da nomenclatura, quais são os ensinamentos e qual a influência que eles têm até hoje na sociedade moderna ou na sociedade em que hoje nós nos encontramos. Os seus costumes e as suas tradições relatadas através da Bíblia, essa epopeia de toda uma existência e que ainda, 6.000 anos depois, ainda reflete na nossa existência, não só de uma forma cultural, mas influenciando ainda hoje as demais religiões. Não todas, claro, mas tem fundamental importância naquelas que derivam do judaísmo, entre elas o cristianismo e, por consequência, a doutrina espírita, tão consoladora e confortadora que ora nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então, os hebreus eram um povo de origem semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, os hebreus e os árabes, que se distinguiram dos outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio, isto é, do rio Eufrates. E nós já vimos isso, nós já falamos sobre essa questão do nome, sobre essa nomenclatura. Simplesmente o fato está se referindo aqui, está se referindo ali, como era uma referência para aquele povo, o rio Eufrates ele servia de delimitação. E o rio Jordão era venerado àquela época, tanto que o batismo do Cristo vai ali se realizar. E ainda muitas religiões hoje, de toda parte do mundo, para lá se dirigem. Então, eram esse povo, essa ideia, essa guerra, toda essa discórdia, essa discussão que tem até hoje entre islâmico, muçulmano e tudo mais, exatamente aí dessa parte de Israel, deriva desse meio em que nós hoje estamos estudando. Os hebreus foram um dos povos que mais influenciaram a civilização atual. A sua religião, o judaísmo, influenciou tanto o cristianismo quanto o islamismo. O conhecimento acerca desse povo vem principalmente das informações e lendas da Bíblia, o Antigo Testamento, das pesquisas arqueológicas e obras de historiadores judeus, entre eles o Flávio José e o Barra Sitião, que é a referência hoje em termos de pesquisa. Então, se o judaísmo deriva, só por aí para se ter uma ideia, quando fala do cristianismo e do islamismo, juntamente com o judaísmo, a sua origem, a raiz, nós temos aí quase que 70% das religiões hoje professadas no nosso planeta bendito. Sim, nós estamos estudando o Antigo e o Novo Testamento, mas para nos situarmos no Evangelho de Jesus, para que nós possamos entender a codificação de Kardec e o link do mundo espiritual com o Evangelho, se faz necessário conhecer a nossa origem, a raiz da nossa existência, onde todos nós começamos a nossa compreensão do que é Deus e do mundo espiritual, uma vez que é contada através da Bíblia. Sim, como nós vimos, tem lendas, sim, tem contos, sim, muitos deles inverossímeis também. Porém, se nós interpretarmos a história desse povo e procurarmos, como diz, através dos historiadores, nós vamos compreender a importância que eles ainda têm sobre toda a humanidade. Eles enquanto cultura, eles enquanto aí o monoteísmo. Os hebreus eram inicialmente um pequeno grupo de pastores nômades, organizados em clãs ou tribos,
chefiados por um patriarca. Conduzidos por Abraão, deixaram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, e se fixaram na Palestina, a Canaã prometida por Moisés por volta do ano de 2000 antes de Cristo. Por que nômades? Aquele povo andando ali pelo deserto, não estavam eles perdidos. Por que nômades, então? Porque eles andavam na busca da água. Então, eles acompanhavam as estações. Então, num determinado período, a água estava aqui nessa região, aqui estavam eles. Mudada a estação, a água estava em um outro diferente, lá iam eles. Então, por isso, eles não tinham residência fixa, por isso o termo pastores nômades, que viviam se mudando. É daí que vai surgir, né, os chamados ciganos, hoje da nossa modernidade, até porque eles também são nômades, não têm residência fixa. Mas muitos dos costumes deles, inclusive culturais e de tradição dos ciganos, muito se assemelham à cultura dos hebreus. A Palestina era uma pequena faixa de terra que se estendia pelo vale do Rio Jordão. Limitava-se ao norte com a Fenícia, ao sul com as terras de Judá, a leste com o deserto da Arábia e a oeste com o mar Mediterrâneo. Governados por patriarcas, os hebreus viveram na Palestina durante 3 séculos. Os principais patriarcas hebreus foram Abraão, que é considerado o primeiro, Isaac e Jacó, também chamado de Israel, por isso que mudou o nome dele, daí o país e o povo ser chamado de Israel e israelita, Moisés e Josué. Foram esses os principais patriarcas. E eles seguem ainda aquela orientação, porque, deixando o sacrifício do filho, então Deus promete a Abraão, o primeiro dos patriarcas, que a sua posteridade cobriria toda a terra. Só que eles entenderam de uma forma de conquista material, de terra enquanto planeta, enquanto algo material, algo palpável, como se eles não precisassem se reformar, como se eles não precisassem mudar os seus valores e os seus princípios, pois existe ainda hoje uma promessa de Deus de que a posteridade de Abraão cobrirá toda a terra. Então, eles não precisam se misturar com ninguém, eles não precisam interagir, porque são a raça escolhida para chegar à casa do Pai. Não é aula de história, mas se faz necessário a apresentação para que a gente possa compreender, tá bom? Por volta do ano de 1750 a.C., uma terrível seca atingiu a Palestina. Os hebreus foram obrigados a deixar a região e a buscar melhores condições de sobrevivência no Egito. Permaneceram no Egito cerca de 400 anos, até serem perseguidos e escravizados pelos faraós. Liderados então pelo patriarca Moisés, os hebreus abandonaram o Egito em 1250 a.C., retornando à Palestina. Essa saída em massa dos hebreus do Egito é conhecida como Êxodo. Então, eles não foram escravizados de imediato, num primeiro momento. Ninguém nasce escravo. É o que a doutrina espírita nos explica. Ninguém nasce para ser assassino ou para ser assassinado. Ninguém nasce para abusar ou para ser um abusador ou para ser o abusado. Não, da mesma forma, eles também foram criados livres, simples e ignorantes, como todas as criaturas? Sim, mas eles foram para o Egito em busca de melhores condições. Acabaram, através do preconceito, da discriminação, sendo perseguidos. Nada muito diferente do que acontece hoje com alguns países aqui. Então, se nós formos no bairro aqui de São Paulo, no Bom Retiro,
nós vamos ver que ali tem muitos bolivianos, e muitos deles sendo escravizados até mesmo pelos seus próprios conterrâneos, pelo seu próprio povo, em situações dessa de escravidão. Então, assim foi com os hebreus, chegando lá em um momento, primeiro pela comida e depois pela própria situação, pela própria sobrevivência, eles acabaram tendo que trabalhar para que pudessem resistir à condição de continuar a viver. Daí, eles somente vão ser liberados ou libertados com a chegada de Moisés. De acordo com a Bíblia, foi durante o êxodo dos hebreus que Moisés recebeu de Deus a tábua dos 10 mandamentos, ou o decálogo, quando atravessava o deserto do Sinai. A partir daí, os hebreus passaram a adorar um só Deus, Jeová ou Yahvé, adotando o monoteísmo. Quando eles deixam o Egito, então, todos aqueles ídolos de pedra, todos aqueles ídolos ali que eram adorados, construídos, Osíris, Ísis, né, que todos nós conhecemos, com a cabeça do coiote, o outro com a cabeça da águia, nós vamos entendendo todo esse misticismo. Por que a cabeça do coiote? Significa que são as criaturas inferiores, são as criaturas que são condenadas, porque estão na terra, então irão para o centro da terra. O coiote anda na terra. Essa é uma coisa. O da águia, a águia paira sobre toda a terra em direção aos céus. Céu, morada dos justos, morada dos escolhidos. Então, aí vem essa adoração. E entre outros, e eles acabam, então, a partir daí, adotando o monoteísmo, o Deus de Moisés, que é herdado, então, de Abraão. E todo, a partir desse momento, é que compreende-se que todas as religiões atuais monoteístas, essa é uma herança que nós temos dos hebreus. É a sua contribuição para a disseminação de um Deus único, que era o objetivo de Jesus, é o objetivo do Mestre, que todos se reuníssemos sob uma só bandeira, sobre o mesmo protetor, não protetor encarnado, mas em volta do Evangelho. A posteridade que cobrirá a terra é a misericórdia divina aliado ao amor incondicional do idealizador do nosso planeta. De volta à Palestina, sob a liderança de Josué, os hebreus tiveram que lutar contra o povo cananeu e, posteriormente, contra o povo filisteus. Josué, que sucedeu a Moisés, distribuiu as terras conquistadas entre as 12 tribos de Israel. Nesse período, os hebreus passaram a se dedicar à agricultura, à criação de animais e ao comércio. Tornavam-se, portanto, sedentários. A partir do momento que eles começam a caminhar, então, assim como eles viviam na busca da água, viviam nesses oásis, quando eles são libertos, no deserto já tinham esses outros povos, os cananeus e os filisteus. E eles travaram verdadeiras batalhas em busca da água. A partir do momento em que Josué, que é o sucessor de Moisés, faz a distribuição das tribos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, então eles começam a agricultura. A criação de animais passa a ser fixa e eles começam a dar início a um comércio. Então, eles começam, num primeiro momento, a ter um lugar fixo. Não todos, mas os anciãos, os patriarcas, aqueles já em mais idade, já não viajavam mais, já não ficavam andando. Eles encontraram essa residência, esse local fixo. No período de lutas pela conquista da Palestina, que durou quase 2 séculos, os hebreus foram governados pelos juízes.
Os juízes eram os chefes políticos, militares e até religiosos. Embora comandassem os hebreus de forma enérgica, não tinham uma estrutura administrativa permanente. Entre os mais famosos juízes destacam-se Sansão, Gideão e Samuel. Então, Samuel é quem vai, a pedido do povo, criar essa estrutura administrativa de exército e de responsáveis pela legislação, só para se ter uma ideia. Então, à medida que você vai aumentando as residências físicas, você começa a mudar os costumes, você começa a mudar aí as tradições daquela criatura, porque você já precisa de algo que seja mais duradouro e não por simples etapas, não, já não é mais transitório. Você começa a pensar numa manhã diferente, numa manhã que ofereça mais segurança e estabilidade. É essa situação que eles tinham. Então, você começa a ter uma ideia de que não basta só você ter um grande líder, é preciso você ter uma equipe para que possa olhar todas as situações referentes e pertinentes ao grupo. O primeiro rei dos hebreus foi Saul. Depois veio o rei Davi, conhecido por ter vencido os filisteus. Segundo a Bíblia, ele derrotou o gigante filisteu Golias. Com a conquista de toda a Palestina, a cidade de Jerusalém tornou-se a capital política e religiosa dos hebreus. O sucessor de Davi foi o seu filho Salomão, que terminou a organização da monarquia hebraica e seu reinado marcou o apogeu do reino hebraico. Então, aqui nessa situação só fica o que é lenda. Golias existiu? Sim. Mas era um gigante? Não. Ele era o quê? Era alguém que tinha um corpo avantajado, mas não a ponto de ser um gigante. Gigante no sentido das conquistas. Era um general que muitas conquistas, um grande conquistador, um guerreiro. Então, o grande aqui, o adjetivo grande, não se refere à altura, mas sim às conquistas dele. O que transformou em gigante físico é muito mais a mente criativa das criaturas que liam o Antigo Testamento. E isso perdura até os dias de hoje. Davi, que vai suceder então a Saul. Saul, num primeiro momento, que ele é ungido rei, e depois o Davi, que vai dar essa continuidade. Salomão, ele reorganizou todo o reinado. Ele criou algumas organizações e partes administrativas que marcou, mas também, se era um dos mais sábios, também era um dos mais corruptos. Salomão chegou a ter nessa organização dele, então ele teve mais de 700 esposas e quase o mesmo tanto de concubinas. Mas por quê? Eram acordos que ele fazia. Olha, para não invadir o seu reino, então o rei oferecia a filha como esposa. Para não atacar determinada cidade, então aquele governante daquela cidade oferecia a filha como esposa. Então, isso era muito comum àquela época. Não que isso tenha relevância, mas para nós tem. Porque hoje, quando se fala de promiscuidade, quando se fala de tráfico de pessoas humanas, nós temos que ter essa ideia de onde surgiu, qual é a origem de tudo isso. Já se usavam, a época de Salomão, já se usavam as mulheres em maior número por ser o judaísmo uma religião extremamente machista comandada pelo Sinédrio. Mas esse tráfico e esse costume de vender seres humanos já é anterior ao próprio Cristo. Salomão, essa ilustração que está aqui, se é lenda, ela está na Bíblia, tá? Está no livro dos Reis. Então, o que se fala é uma pequena ilustração, mas para se ter uma ideia do porquê que falam que Salomão é sábio.
diz que duas mulheres, duas prostitutas, o termo correto do hebraico é prostituta. A Igreja Católica trouxe para aí a mulheres. Então, duas prostitutas deram à luz no mesmo dia. Só que durante a noite, uma delas virou dormindo e acabou amassando o próprio filho. Como a outra estava dormindo, ela foi lá e fez a troca dos filhos, deixando o dela, que ela tinha matado, vamos assim dizer, é, culposo, né? E pegou o da outra. A outra, ao acordar, percebeu a troca. E aí começaram, então, uma discussão que foi parar no rei Salomão, que era para ele fazer aí decidir o que seria. Chegando lá, ele escutou a versão de uma, escutou a versão da outra, as duas se dizendo ser a mãe. Então ele fala, já que não temos um acordo, então pegue a espada e divida a criança ao meio e dá um pedaço para cada uma delas. No que a mãe verdadeira então fala, né, para ele, não pode deixar que ela fique com ele. Ele é o filho, é dela. Então, a outra, não é isso mesmo. Então ele vira para a mãe, se dirige à mãe e fala para ela, pode devolver a criança para ela, porque ela é a mãe legítima, porque ela está abrindo mão do seu filho para que ele possa sobreviver, enquanto a outra é uma reles aproveitadora e vai sofrer os castigos pertinentes. Então, é só um fato. Tem coisas muito mais importantes do que isso dentro do reinado de Salomão. Mas por que são essas coisas que são mais conhecidas dele? Porque é o que chama a atenção. É algo que tem o apelo mais popular. Só por isso. Com a morte de Salomão, essas revoltas provocaram a divisão religiosa e política das tribos e o fim da monarquia unificada. Formaram-se, então, os reinos, dois reinos. O do norte, com as 10 tribos, formaram o reino de Israel, com capital em Samaria. E ao sul, as duas tribos restantes formaram o reino de Judá. As duas que ficou do sul, Judá e Benjamim, que eram as mais prósperas. A Samaria, essas do norte, elas vão criar esse reino lá em Gerazim, onde vão construir esse novo templo. É daí que deriva o termo samaritano. A samaritana que oferece algo para Jesus, o samaritano da parábola, exatamente porque, com a dissidência das tribos, então as do sul tinham total preconceito e discriminação em relação aos do norte. Não poderiam nem se ver. Porque as do norte, como não tinham um templo, elas aceitaram a introdução de muitos dos costumes dos gentios, muitos dos costumes dos pagãos. Então, vamos assim dizer, perderam a pureza que as do Reino do Sul mantinham. E isso criou o abismo que existe até hoje entre eles lá. Em 722 a.C., os reinos de Israel foram conquistados pelos assírios, comandado por Sargão II. Grande parte dos hebreus foi escravizado e espalhada pelo Império Assírio. Então, aqui começa a grande dificuldade e o fato deles serem conquistados. Com o início, com Davi, eles criam, vamos assim dizer, o reino. Depois, com Salomão, solidifica-se a parte administrativa. Com o rompimento, com a cisão entre as 12 tribos, enfraqueceu todo o reinado. E aí eles começam a sofrer a influência. E como ele era o povo da época, então todos queriam conquistá-los pelo ouro, pela prata, pelas pedras preciosas e tudo aquilo que era valorizado materialmente. Aqui começam a serem eles, então, escravizados novamente. Não mais na forma egípcia, mas sim de estar sempre sujeitos a novos povos e a novas regiões. Essa aqui é uma foto, a maneira de representar. E depois, lá no final, vocês vão entender por quê. Não tem como pegar com a foto
do templo todo. Tem fotos antigas e temos essa. A importância que se tem de como já era suntuoso aquela época e a diversidade do que tem. Em 587, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, comandados por Nabucodonosor. Nabucodonosor, é preciso ter sempre em mente assim, onde que nós já ouvimos falar de Nabucodonosor? No livro Libertação, quando fala de zoantropia, quando fala de licantropia, o Gregório, que transforma a moça em lobo. Então, assim era Nabucodonosor. Ele tinha tanta fixação que, segundo os relatos, segundo a história bíblica, a história dele, ele viveu praticamente 7 anos, como se fosse, então, um lobo numa caverna próxima a Jerusalém. Os babilônios destruíram Jerusalém e aprisionaram os hebreus, levando-os para a Babilônia. Esse episódio ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia. Os hebreus permaneceram presos até 538 a.C., quando o rei persa Ciro II conquistou a Babilônia e puderam, então, retornar à Palestina, que se tornara província do Império Persa, e reconstruíram, então, o Templo de Jerusalém. Como então foi destruído, foram escravizados, os conquistadores não tinham interesse em manter essas tradições. Precisava tornar os escravos os mais submissos possível. Uma vez que foram derrotados, aqui puderam voltar, então todos eles retomaram seus costumes e reconstruíram o templo. Claro que já não era mais aquele original. Adquiriram as modernidades, mas tão suntuoso quanto foi a reconstrução. Fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes nômades, desenvolveram a agricultura e o comércio, tornaram-se sedentários. Por quê? Falamos isso agora há pouco? Sim, porque ficaram fixos. Aqui eles já tinham construído cidades, aqui eles já tinham desenvolvido comércio, inclusive com outras nações, das conquistas de todos eles. Então, já tínhamos uma interação comercial, já tínhamos uma relação de dependência, de consumo, de oferta e de procura, o que cada vez mais faziam com eles ficassem sedentários. Só que a cada conquista eles eram remanejados. A cada conquista eles eram enviados para determinados lugares, mas sempre mantendo como referência Jerusalém. Nos primeiros tempos, a propriedade da terra era coletiva. Depois foi surgindo a propriedade privada da terra e de todos os demais bens. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A consequência dessas mudanças foi que grandes proprietários e comerciantes exibiam luxo e riqueza, enquanto os camponeses pobres e escravos viviam da miséria. Quando se fala no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, fala-se muito da propriedade e dos bens terrenos. Aqui nós temos uma prova concreta do que isso é o reflexo. Hoje é o reflexo do ontem. As pessoas, eles eram como uma família no início? Sim. Até começarem a ficarem fixos em um determinado lugar. Aí começam a preponderar a inteligência de um sobre o outro, os dons de um sobre os dons dos outros. Então, o comércio começa a fazer a diferença, porque nem todos estão aptos a administrar, nem todos já estão dividindo por igual. E aí começam a surgir as classes privilegiadas e começam a surgir
àqueles que são marginalizados. Você é útil enquanto está servindo. A sua vida útil somente enquanto você trabalha, mas já não é mais dividida igualmente entre todos, como era o objetivo de Josué quando divide as tribos e a terra, para que todos tivessem os mesmos direitos. A doutrina fundamental da religião hebraica, o judaísmo, encontra-se no Pentateuco, contido no Velho Testamento da Bíblia que nós vimos. O Pentateuco é composto por o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o Deuteronômio, o Números e o Levítico, os livros que lá a ele completam. Os hebreus chamam esse livro de Torá. Alguns escritos trazem um H depois do T, tá? A religião hebraica prescreve uma conduta moral orientada pela justiça, a caridade e o amor ao próximo. Entre as principais festas judaicas destacam-se a Páscoa, que comemora a saída dos hebreus do Egito em busca da terra prometida. O Pentecostes, que recorda a entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Sinai. O tabernáculo, que relembra a longa permanência dos hebreus no deserto durante o êxodo. Então, vamos lá. Para eles, quais eram as referências a serem por eles celebradas? É o que está falando. A Páscoa é a libertação. Assim como nós aqui comemoramos o 7 de setembro, o dia da independência, então, para eles, a Páscoa era a saída deles do Egito, quando ganharam a liberdade e foram em busca da terra protegida. Esse Pentecoste que eles celebravam e celebram até hoje, que é a data da entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Sinai, essa festa, antes, ela tinha alguns nomes e é celebrada até hoje. Então, se nós olharmos, quando nós estivermos estudando, quem estiver lendo o Antigo Testamento, vai ver que essa festa do Pentecostes, no Êxodo, ela é chamada de festa da colheita ou da cega, né? Vamos cegar, vai colher. É a mesma festa. Já no livro, no Deuteronômio, ela é conhecido como a festa das semanas. Já vamos ver por quê. Por que das semanas? O ano tem 52 semanas, e isso já era conhecido e já era sabido na época. Então, no Deuteronômio, eles chamam a festa de Pentecostes de festas da semana. No livro dos Números, é o dia das primícias dos frutos. Tanto que tem até hoje, né, existem muitas igrejas evangélicas, as primícias do reino. Então, são as primícias dos frutos. Por quê? Porque essa festa, como está falando da colheita e dos frutos, ela era celebrada na última colheita do ano. Por isso, as semanas também, que é conhecida, que fecha o ano. Então, é essa situação que precisa entender, para que nós possamos entender esses costumes. O tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo é aquela caixinha lá, é a urna onde guarda os 10 mandamentos. É a arca da aliança. É isso que é o tabernáculo. Isso daí derivou nas igrejas católicas, por exemplo, o gasofilácio, aquele cofrezinho que tem ali, né, atrás da sacristia. Então é originário. Só que o tabernáculo é onde guarda e se contém. Mesmo dentro do templo de Jerusalém, as tábuas da lei ficavam nessa arca da aliança. É tudo essas referências, são estas as festas principais e as celebrações a que eles se acostumaram. A religião hebraica, ela possui 2 traços característicos: o monoteísmo e a ideia messiânica. A maioria dos povos da antiguidade era politeísta, acreditavam na existência de vários deuses.
enquanto que os hebreus adotaram o monoteísmo, acreditavam em um único Deus, criador do universo. Nós, originário de Abraão. Então, Abraão é sempre a ideia central quando se fala de monoteísmo. Então, os hebreus, desde que assim adotaram, passaram a cultuar esse Deus único, a venerar um único Deus. A ideia messiânica foi divulgada pelos profetas, de um Messias, de um Salvador, de um ungido do céu. Messias quer dizer isso. Então, a ideia messiânica vem dos profetas, os profetas hebreus. Eles acreditavam na vinda de um Messias, de um enviado de Deus para conduzir os homens à salvação eterna. Para os cristãos, esse Messias é Jesus, o que os judeus não aceitam. Por isso, eles continuam aguardando a vinda do Messias até hoje. Porque os profetas diziam o quê? Malaquias, Zacarias, próprio Isaías, que iria vir um Salvador, que viria alguém que iria lhes libertar, não só do jugo do Egito, mas de todos os conquistadores. Então, eles tinham a ideia de um Salvador, de um Messias, como foi Davi, um guerreiro, alguém que empunhava a espada e que conquistava ali através do sangue, através da morte. Não, as armas de Jesus, os preceitos de Jesus eram o amor, a prece, a caridade e o perdão. O que diferenciava de toda a ideia que eles tinham de um conquistador. Então, por isso, eles não aceitam que Jesus é o Messias. Eles não aceitam Jesus como Salvador, como enviado de Deus, porque Jesus é muito bom. Jesus é muito meigo. Jesus é muito amor, é muita caridade. E o que não bate com as ideias e principalmente as ideias desenvolvidas e apregoadas por todos os que lhe antecederam. Os livros do Pentateuco, nessa ordem que está na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco judaico que aí está, além de Moisés ter recebido as tábuas da lei, junto ele recebeu uma orientação oral, que fazem parte de um livro chamado Talmud. Então, ele recebeu os 10 mandamentos e a explicação de cada um desses mandamentos foi via oral. E isso se perpetuou até os dias de hoje. A tradição oral entre os judeus ainda é algo que é muito valorizado. Os rabinos conhecem o Antigo Testamento, os rabinos conhecem a lei assim a fundo e tem uma facilidade enorme, uma eloquência para poder divulgar e falar sobre elas. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, só uma apresentação, o que eles contêm. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Narra acontecimentos desde a criação do mundo, na perspectiva judaica, o chamado relato do Gênesis. Moisés, Deus criou lá os 6 dias, passando pelos patriarcas hebreus, até a fixação deste povo no Egito, depois da história de José. Segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo quanto existe vida. Todos os seres. O Gênesis é o primeiro dos 5 livros atribuídos a Moisés. Porém, há uma menção de filisteus, caldeus e arameus, povos que emergiram 500 anos depois do período em que Moisés teria vivido. Indica que a sua composição seja a Idade do Ferro, lá relacionado aos fenícios. Então, a compilação, aqui nós começamos a ver que tem. Então, assim, sendo atribuído a Moisés, o que ele está dizendo é atribuição dele, sim. Porém, esses povos caldeus, arameus, eles viveram muito depois de Moisés.
Então, como que poderia estar ali? Sim, são referências, são acréscimos que vão não modificar, mas que vêm enriquecer o conteúdo. Dentro da compilação, assim como Kardec usou, né, da codificação, o método e o sistema, organizando por temas, por assuntos de interesse comum, então, esses acréscimos que a Bíblia sofreu, o livro do Gênesis não foi diferença. Ele também passou pelo mesmo processo. Então, o livro do Êxodo, esse já conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravos durante 430 anos, como falado. E no livro do Êxodo, narra o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo, que é a Arca da Aliança. Mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. É a organização do judaísmo. Então, o Êxodo, enquanto eles estão caminhando ali no deserto, na busca da terra prometida, conduzidos por Moisés, então vão se estabelecendo postulados, conceitos, regras, normas, leis. Então, aos poucos, nós vamos tendo a ideia do que isso será no futuro, o judaísmo. Então, a história da criação está no Gênesis. E o Êxodo, praticamente, podemos assim dizer, a história de como foi fundado o judaísmo. Já o livro do Levítico é um livro basicamente teocrático, isto é, tem um caráter legislativo, suas leis. Apresenta o texto o ritual dos sacrifícios, as normas que diferenciam o puro do impuro e a lei de santidade e o calendário religioso, entre outras normas e legislações que regulariam a religião. Para um leigo, para quem não é habituado a ler a Bíblia, você ler o livro do Levítico é um susto. Tem coisas ali que é impossível acreditar que estamos falando de Deus, que estamos falando de seres humanos. Então, falam, sim, lá é que vai falar que é preciso lavar as mãos. Sim, Moisés dá um cunho divino às leis temporárias que ele está criando ali, para que o povo possa obedecer. Mas fala, por exemplo, por quê? É aonde vai falar. Eles não comem, por exemplo, peixe de couro. Por quê? Porque está no Levítico. Só serve o peixe que for de escama. Então, todos eles têm esses rituais e essas situações. Se nós olharmos, por exemplo, lá no capítulo 18, quem tiver a curiosidade de ler como lição de casa, se nós lermos, por exemplo, no Levítico capítulo 18, ele vai falar, por exemplo, lá, ele vai dizer que das relações, homem se deitar com homem, mulher se deitar com mulher, ele não vai falar de que o pai não pode fazer sexo com a filha e que a mãe não pode fazer sexo com o filho, que o filho não pode fazer sexo com a irmã. Ele vai falar de nudez. O pai não pode descobrir a nudez da filha. A filha não pode descobrir a nudez do irmão. E assim vai. Mas são essas regras. Se nós pegarmos lá no capítulo 20, nós vamos ver que lá vai estar o quê? Ah, se você tiver um filho desobediente, se você tiver um filho que não respeita muito o que você fala, você leva ele ao patriarca, ao juiz, leva ele até a entrada da cidade e toda a população deve apedrejá-lo até a morte. Então, está na Bíblia? Está na Bíblia. É lei de Moisés? É lei de Moisés. E eles cumprem isso até hoje? Sim, só que não é divulgado. Muitas mulheres morrem apedrejadas lá. Ah, por que, que não se divulga? Porque são estados, são países onde a censura só é divulgado aquilo que lhes interessa. Então, o Levítico
é a base da lei que hoje ainda predomina dentro do judaísmo. São essas leis do Levítico, são essas leis temporárias que Jesus veio modificar totalmente. O livro dos Números. Este livro é de interesse histórico, pois ele fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto e de seus principais acampamentos. Pode ser dividido em três partes, o livro dos Números. O primeiro, o recenseamento obrigatório do povo do Sinai. Depois, e os preparativos para retornar à marcha, sempre indo e voltando, sempre partindo dos seus acampamentos. A história da jornada no Sinai, até Moabe. O envio dos espiões e o relato que fizeram, e as murmurações do povo contra as dificuldades do caminho. O terceiro evento são a planície antes da travessia do Rio Jordão. O recenseamento para ver quantos eram, para ver a quantidade de pessoas que tinham. A história deles do Sinai é quando Moisés envia dois dos seus amigos, do seu grupo, do seu clã, ele enviam para que eles façam uma pesquisa pelo deserto, vendo os acampamentos, vendo as cidades, vendo se eles têm muralhas, se eles têm exércitos, tudo que poderia ser conquistado, tudo aquilo que facilitasse a caminhada deles. Porque o povo reclamava. Não só reclamou quando Moisés demorou no Sinai para voltar com as tábuas da lei, que eles criaram o bezerro de ouro, mas demoravam, falavam do calor, falavam da fome, falavam de como eles viviam como escravos e que era melhor viver como escravo do que como ali um povo liberto. Então, é uma relação de 8 vezes em que eles confrontaram Moisés até o momento da travessia do Mar Vermelho, lá que eles falam, a travessia onde eles partem na sua fuga. E o último livro, Deuteronômio, contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, durante o seu êxodo. A ideia de servir a Deus não é apenas seguir a sua lei. O título provém do grego e quer dizer, Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou melhor, a repetição da lei. Em Êxodo, Levítico e Números, as leis foram dadas conforme a necessidade da ocasião, a um povo acampado no deserto. Em Deuteronômio, essas leis foram repetidas a uma geração, que dentro em breve morariam nas casas, vilas e cidades da terra prometida. Enquanto eles estavam caminhando, que é os 3 primeiros, então as leis eram transitórias, as leis eram de acordo com a região onde eles se encontravam. A partir do momento aqui, por isso que fala a segunda lei. Então agora eles se adaptam às leis para a cidade, para a comunidade, para essas vilas, para os chamados povoados. Então, aquelas leis transitórias, aquelas leis temporárias que eram do deserto, de acampamentos, agora precisam ser adaptadas para a cidade. Por isso, o termo e o nome repetição da lei. Embora não se afirme no próprio Pentateuco que esse seja escrito por Moisés em sua totalidade, outros livros do Antigo Testamento citam como obra dele. Aí tem uma referência de onde está falando, porque está dizendo assim, o livro todo do Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Ele sofreu o acréscimo, Moisés desencarnou antes, Moisés morreu antes. Por quê? Porque tem muitos relatos ali, não só a forma, vamos assim dizer, de interpretar, mas a forma de compreender, mas nota-se claramente um acréscimo de muito tempo depois, na forma como está sendo dirigido e compilado o final do livro. Porém, no livro de Josué, no livro dos Reis, tanto no 1 como no 2,
no livro de Esdras, Neemias, Daniel, fazem essa referência de que o livro, sim, foi escrito por Moisés. Os escritores do Novo Testamento estão de pleno acordo com o Antigo. Falam dos 5 livros em geral, como a lei de Moisés, como está no Atos dos Apóstolos e como está na carta de Paulo aos Hebreus. Então, ele está dizendo, os evangelistas atestam que o livro Deuteronômio foi escrito por Moisés. Lucas, que é o autor do Atos dos Apóstolos, também diz que foi Moisés. E Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, ou seja, ao seu próprio povo, então ele também assevera que o livro foi escrito por Moisés. Moisés, mais do que qualquer outro homem, tinha preparo, tinha experiência e gênio que o capacitavam para escrever o Pentateuco. Considerando-se que foi criado no palácio dos faraós, foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas obras. Foi testemunha ocular dos acontecimentos do Êxodo e da peregrinação no deserto. Quando nós estávamos estudando a Bíblia, nós falamos o quê? Das noções gerais da Bíblia. O Evangelho de João, ele é diferente dos demais, não é sinótico, por quê? Além de ser estritamente espiritual, ele foi testemunha ocular. Tudo que ele relata, ele viu, ele presenciou. Na maioria deles, ele participou ativamente. É a mesma coisa aqui em relação ao Pentateuco. Então, Moisés foi criado, sim, com todas as pompas, como se fosse um príncipe mesmo dos faraós. Então, ele tinha conhecimento da topografia do deserto, onde ele estava andando com aquele povo? Sim. Ele sabia onde tinha fonte de água, onde adquirir comida? Sim. Eles se perderam no deserto? Não. Tudo tinha um objetivo claro. Tudo tinha uma razão para que aquele povo aprendessem ali dentro das situações da época e compreender e valorizar as suas conquistas. E aos poucos, à medida em que os anciões, os juízes, os mais velhos que tinham ascendência sobre os grupos, sobre os clãs, iam desencarnando, Moisés então promovia a troca, promovia aí, né, os novos dirigentes, onde era mais fácil para ele implantar as suas ideias. Aqui está uma pequena representação que eu sei que todos vocês estavam muito curiosos para aprender. Por que, e saber por que, da onde vêm essas 12 tribos? Então, Abraão, que Deus promete a sua posteridade. Sara, a sua esposa. Filho, Isaac, que vai lá casar então com a Rebeca. Eles têm 2 filhos. Isaac e Rebeca têm esses 2 filhos que aí estão, gêmeos, Esaú e Jacó. Historinha à parte, abre um parênteses. Esaú e Jacó. A lei judaica, a lei de Moisés, dizia que o primogênito tinha todos os direitos materiais àquilo, à descendência do seu pai. Só que Rebeca tinha uma preferência por Jacó, que nasceu depois. Mesmo sendo gêmeo, não nasce os 2 juntos. E ela tinha preferência por Jacó. Então, a história conta que ela conclui com o filho Jacó, então já estava velho Isaac, e ela faz com que ele seja Esaú, e acaba comprando aí o que pertence, o direito de ser o primogênito. Já existia corrupção, já existia trama também naquela época. E aí, daí vem Lia, os outros filhos, Lia, Raquel, Bila e Zipa. Aí vem a origem dos 12, que nós temos Ruben, Levi e Zacar. As mulheres não tinham direito e não receberam tribos, mas Simeão, Judá e Zebulon. Depois da Bila, teve a filha, teve Dan e Neftali. E da Zilpa
teve Gade e Asser. Então, daí se conclui os 12 ou as 12 tribos que são tão faladas no Antigo Testamento. Aí está a distribuição. Se alguém tiver mais curiosidade, quiser saber, mas é isso, mas já seguiam aí as normas e principalmente os preceitos daquilo que Moisés deixou como legado. Aqui está o Templo de Jerusalém e a sua pompa. Aqui estava onde eram guardados todos os tesouros, todas as conquistas, os pergaminhos, bem como nós falamos a Arca da Aliança, que é o que dirigiu. São as leis divinas que ficavam guardadas aqui nas tábuas da lei. Aqui, por que colocamos? Para se ter uma ideia, aqui é o Vaticano. Por isso que a ideia era procurar uma foto aérea do templo, mas as que tinham eram todas elas, não dava para colocar aqui. Então, para ver como perpetuam os costumes, muda-se o nome, muda-se a religião, mas mostrando que nós somos espíritos eternos, de como nós vamos levando essas tradições e esses costumes adiante. O Vaticano aqui só muda a concepção em relação ao que era o Templo de Jerusalém. O formato aqui no Templo de Jerusalém, onde nós temos o chamado Pátio dos Gentios, que é o que está aqui em primeiro plano, onde tem esse monte de gente aí, não é diferente da Praça de São Pedro, onde tem as comemorações e as celebrações. Dentro aqui da Capela Sistina, a mesma coisa nós temos aqui na chamada ermida. Então, a mesma situação. Os espíritos vão reencarnando, sinagoga, os espíritos vão reencarnando e vão trazendo na memória os mesmos dirigentes. Então, o sinédrio vai se perpetuando através do papado, que vai se transformando através de bispos, de pastores, do clero, de oradores espíritas, de instrutores espíritas. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligados dentro da história, do conteúdo dos hebreus. Aqui está o que é mais próximo de nós. E qualquer coincidência não é mera semelhança. Então, o Vaticano, aqui nós ainda temos uma razão direta de dizer, sim, o Vaticano e a Basílica, e não é crítica a nenhuma religião. Nós não estamos aqui falando de religiões, nós estamos falando de história que se perpetuam. Nós somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, mas eternos a partir da nossa criação. Deus não teve princípio e não terá fim, por isso ele é eterno. Nós tivemos um princípio, fomos criados, então somos imortais. Mas a partir do que fomos criados, nós não mais morreremos, porque o espírito não morre. Então nós somos também eternos. Só que nas nossas várias roupagens, nas várias romagens das nossas reencarnações, nós vamos perpetuando. Então, as autoridades, os poderosos, o poder, a ganância, a cupidez, a mordomia, o privilégio, tudo isso é mantido, tudo isso também perpetua, assim como o espírito. É a maneira encontrada para que nós possamos finalizar, vamos assim dizer, esse texto dos Hebreus. Porque a partir de agora, quando nós encerrarmos aqui, nós vamos ver o decálogo e a sua importância, para a semana que vem, só faltam as organizações sociais, para que nós possamos compreender qual era a grandiosidade e o porquê de tanta suntuosidade. É uma forma de você divulgar aí a ideia messiânica que os profetas tanto apregoavam. E aí chegamos no Decálogo. Decálogo ou os 10 mandamentos. Aí agora já diz respeito a nós. Agora nós já sabemos o que significa.
Agora nós sabemos o real significado daquilo que Moisés foi o intermediário. Vamos lá. O que significa os 10 mandamentos? Segundo a Bíblia e o que está no Êxodo, e segundo o que está no Catecismo da Igreja Romana. Primeiro, na Bíblia está: não terás outros deuses diante de mim. Nós não vamos nos ater às explicações, porque elas virão na sequência. Não terás outros deuses diante de mim. É o que está na Bíblia. O Catecismo: amar a Deus sobre todas as coisas. Só mudou as letras. Não farás para ti imagens de escultura, e não as adorarás. Aí já mudou segundo a Igreja Romana. Não tomar o seu santo nome em vão. Na Bíblia, o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que na igreja passou a ser guardar domingos e festas. Lembra-se do dia de sábado para o santificar, que até hoje para os judeus o sábado é o dia santo. Na igreja passou a ser honrar o pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. O original no hebraico é: honra teu pai e tua mãe para que Deus lhe dê uma dilatada vida sobre a terra em que estás. A igreja: não matar. Não matarás, não pecar contra a castidade. Não adulterarás, não furtar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiça a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçar as coisas alheias. A explicação: os mandamentos na Bíblia foram escritos pelo dedo de Deus, segundo Moisés. Os 4 primeiros enfatizam o nosso amor a Deus. Os 6 últimos enfatizam o amor pelo semelhante. Isso é o que está em Mateus. A explicação por que foi modificado: estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, eles dividiram o 10º, que foi dividido em 2. Então, como eles tiraram as imagens a serem cultuadas, a serem construídas, a serem adoradas, ofertas de sacrifício, eles tiveram que tirar, porque é a base da Igreja Romana, desde a época do Império Romano. E aí precisavam manter os 10. Então, eles dividiram os 10 em 2, para que assim pudesse se completar. Essa é uma aceitação que se tem. Uma possível interpretação do ocorrido conduziria ao entendimento de que o médium Moisés recebeu pela escrita direta em tábuas de pedra o Decálogo, um conjunto de 10 ensinos sobre o comportamento do ser humano em relação a Deus e seu próximo. Espiritismo explicando os 10 mandamentos. O que é possível, então, receber o escrita direta? Pneumatografia. Quem está estudando aí está vendo, já passou do mediúnico, sabe o que está falando. Os espíritos, eles precisam somente de uma presença de um médium? Sim, mas não do lado. Pode ser em qualquer departamento. Eles criam o lápis, eles criam o papel e vai aparecer uma escrita em qualquer lugar, em cima da mesa, dentro de um armário, ali em cima de um móvel. É a escrita direta, sem a mão do médium. É essa situação. Então, Moisés recebeu esses mandamentos por via direta, pneumatografia. Sendo ele médium, ele ofereceu o ectoplasma necessário. Ele ofereceu ali os fluidos necessários para que pudesse haver, então, essa manifestação. Então, para nós espíritas, não tem nada, mas o significado ilustrativo do texto tem. Por que ele recebeu em pedra?
Porque o próprio Jesus não vai nos ensinar que é preciso construir a sua casa, edificar a sua casa sobre a pedra, para que ela não seja derribada pelo vento ou pela água que veio? Então, os 10 mandamentos, se fossem escritos na areia, na água, na madeira, tudo isso levaria. A pedra significa perpetuar. A pedra significa para a eternidade. E segundo Emmanuel, os 10 mandamentos ou o decálogo, eles são observados em vários planetas do sistema solar e até de outros fora da nossa galáxia também, como é perfeita essa lei. As modificações são muito poucas. Na pneumatografia, dispensa-se o uso do lápis, como é adotado na psicografia ou no teclado, como mais recentemente empregado na psicodigitação. Então, o espírito escreveria diretamente sem intermediário, dispensando a mão do médium. Por que colocamos isso aqui? Porque aqui tem uma colocação, sim, nós estamos falando dos 10 mandamentos, sim, falamos da pneumatografia, então não tem nada de excepcional, não tem nada de maravilhoso, essa escrita na pedra, porque nós sabemos que isso é possível, sim. Os benfeitores espirituais, os espíritos da esfera crística e outros são capazes de assim fazer. Por que colocamos? Psicodigitação. Em tempos de pandemia, em tempos de reclusão e de distanciamento, tem muitos médiuns e muitas casas espíritas trazendo, em vez de psicografia, psicodigitação, onde o médium digita a mensagem que ele está recebendo na sua casa, né? Só pode ser porque tem distanciamento, as casas espíritas não estão abertas ao público. Então, é preciso ter muito cuidado. Porque o médium ele está sozinho, não tem uma equipe, não tem uma equipe mediúnica, não tem um amparo, não tem um fortalecimento e a proteção necessária. É graças a essa psicodigitação que existem esses 100 números de mensagens aí dizendo a respeito da pandemia, tempo de duração, que isso é assim, vacina espiritual, é graças a essa situação aqui. Então, é preciso tomar muito cuidado. É totalmente diferente. Pneumatografia é assim, você deixa lá no armário, ou que seja em qualquer um móvel, e simplesmente você levanta de manhã e vai lá e tem um papel em branco com uma escrita, sem que ninguém passou por ali, ninguém foi lá. É esse o significado, é essa a explicação da pneumatografia, uma das mediunidades ainda que são usadas. Todavia, não se prescinde a pneumatografia da figura do médium, indispensável para a realização de qualquer fenômeno mediúnico, seja de efeitos inteligentes ou físicos. Nesses últimos, o médium doa o ectoplasma, o fluido animalizado, para que o espírito possa atuar na realidade material. Todo efeito físico tem um pouco de inteligente, todo efeito inteligente tem um pouco de físico. Efeitos físicos, as mesas girantes, que é onde tudo começou. Quando a mesa se ergue do chão e dá 2 toques no chão, obedecendo a uma ordem de 2 sim e 1 não, isso é efeito físico. Sim, o toque da mesa é efeito físico, mas o fato dela responder sim ou não de um acordo previamente feito significa que você tem um efeito inteligente. O efeito inteligente, a psicografia, é um efeito inteligente? É, mas você tem a mão do médium e o lápis, a respeito do que era aquela aquarelazinha que o número, o ponteiro, marcava as letras. Então, você tem um efeito físico, porque você precisa. Então, é preciso associar a tudo que nós lemos, inclusive na Bíblia e no Antigo Testamento, também ao maravilhoso, também ao sobrenatural, para que possamos entender. Então,
o espírito está lá. Ele ia se enganar? Não, ele colocou os 10. Então, quem tirou o das imagens? Quem tirou? A Igreja Romana. Por que tirou? Devido ao que ela sempre professou. Existem os santos a serem adorados, a serem venerados, os santos que fazem milagres, e é a razão da propagação deste cristianismo romano. Mas a explicação aqui é a respeito do Decálogo. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve de nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos. Isso está no livro dos médiuns, tá? Que há de mister, tirando para isso os materiais preciosos do elemento primitivo universal, que pela ação de sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho quanto a tinta de imprimir, a tinta comum como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita. Aqui foi só para mostrar como se processa esse fato da escrita direta. Mas nós aprendemos qual é a linguagem do espírito? O pensamento. Se o pensamento, aí você precisa associar o quê? A vontade. A vontade é para o espírito o que as mãos representam para nós encarnados. Então, o espírito, através do pensamento, imprime-lhe a vontade e ele materializa, ele plasma, ele cria essas situações, retirando de onde? Do fluido cósmico universal. Retirando de onde? Da matéria que envolve o nosso planeta. O que? Temos 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Então, se Deus é o Criador, nós somos o que foi criado à sua imagem e semelhança, todo o resto é matéria. Quanto mais evoluído, quanto mais conhecimento, mais capacidade de manipulação nós temos. Então, os 10 mandamentos nada tem do que um efeito e uma lei natural ainda desconhecido pela maioria. E aí vamos nos mandamentos, então. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o significado disso? O objetivo trata-se do respeito à adoração somente a Deus. No livro dos Espíritos, a principal das leis, a primeira delas, é exatamente a lei de adoração. Adorar não significa ficar genuflexo. Adorar não significa ficar de mãos postas. Adorar não significa ficar rezando ou orando. Trata-se, adorar é respeito ao Criador, respeito àquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Mesmo não tendo a compreensão, mesmo nos faltando sentido para compreender esse Deus abstrato, nós temos condições, através das leis perfeitas, do que significa Deus. E o respeito é a melhor forma de adoração. O 2. Não farás para ti imagens de escultura. Proíbe terminantemente o uso de imagens idolátricas. Se você cria um Deus através de uma imagem, de um objeto, de um animal, onde você passa a venerar, nós estamos recriando o bezerro de ouro. Nós estamos voltando lá na época do Egito, onde aqueles deuses de pedra, de mármore, quando esses deuses quebram, quando esses deuses se partem, quando esses deuses se mostram vulneráveis, então a nossa fé os acompanha. Por isso, não devemos criar nenhuma imagem, nenhum amuleto de adoração. A melhor forma de adorar a Deus é seguir as orientações daquele que aqui nos convidou a estar e transformar este planeta bendito em um mundo regenerador. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Diz respeito à santidade do Senhor.
Ah, eu juro por Deus. Ah, você me fez isso, mas se Deus quiser, você vai me pagar. Então, o não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, é fazer essa invocação nociva, é usar o nome de Deus em interesse próprio, de uma forma vulgar, tornar o nome do Criador em algo. Então, não é questão de ser proibitivo, nem vicioso, mas sim a total falta de respeito, de conhecimento e principalmente de entendimento. É essa situação que precisa ter. Ah, não, mas olha, vai. Então, quando alguém diz, Deus te abençoe, sim, essa foi uma das. Até isso, hoje, nós entramos em uma degradação e vulgaridade. Quando você diz, antes de antigamente, quando você dizia para alguém, Deus te abençoe, você está pedindo uma proteção maior do que a que você pode oferecer. Vá com Deus. Eu sou humano igual a você. Eu não tenho condições de te acompanhar onde eu não te vejo. Mas Deus te acompanha. Então, que Deus, nós estamos pedindo essa proteção. Então, é respeito àquele que tudo vê. É a inconsciência. É aqui entra a onisciência. Nós venerarmos, nós dizermos, mesmo aquele que nós não estamos enxergando com os olhos, né, que hoje nós temos, tanto do físico como do espírito. A nossa inferioridade ainda não nos permite ver a Deus. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. É o descanso físico e espiritual. Como se diz, como nós já falamos outras vezes, os escravos e os animais trabalhavam ininterruptamente. Então, a sua vida útil era menor. Acabava o custo-benefício, às vezes não compensava. Por isso que ninguém comprava um escravo velho, um animal velho, porque o tempo de vida útil dele era muito relativo. Então, ao dar esse descanso aqui semanal, era para o refazimento do corpo físico, porque eles ainda não tinham condições. Mas hoje nós sabemos desse descanso físico, porque é uma dádiva divina. Permitir que, enquanto nós estamos descansando, refazendo o nosso corpo físico, é a oportunidade que o espírito, enquanto nós, enquanto espíritos, encontramos para ir encontrar os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos benfeitores, onde recebemos orientações, direcionamentos, alertas. Então, é isso que ele está dizendo, é o descanso necessário, o refazimento das forças físicas. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é respeitar e obedecer, por amor à autoridade dos pais. Honrar está acima, segundo os próprios evangelistas, honrar está acima de amar. Honrar não é simplesmente você ligar e dizer: oi, mãe, oi, pai, como é que vai? Tá tudo bem? Já tomou a segunda dose da vacina? Não. Ao invés de você ligar, é você ir lá, é dar um abraço, é olhar no olho, é ser grato pela oportunidade bendita da vida. Então, se nós não somos capazes de honrar aqueles que nos deu a vida, aqueles que nos permitiu estarmos aqui hoje e realizando, e somos o que hoje estamos, é porque um dia nós tivemos Pai. Se nós não temos para com esses encarnados, que nós vemos, conhecemos, temos o mesmo sangue, se nós não aprendemos a amá-los através da honra, como nós vamos amar, então, e honrar o Pai Todo-Poderoso, que nós nem imaginamos como seja? É esse o objetivo. Comece a amar o seu pai terreno, o seu pai material, os pais, para que depois você possa compreender a sua origem, a nossa origem. Não matarás. Ressalta a sacralidade da vida humana como dádiva de Deus. Esse não é só o menor versículo da vida. Mostra, sim, a importância de que, se nem a nossa vida nos pertence, como nós queremos dispor da vida do nosso irmão? Como nós queremos dispor da vida do nosso semelhante?
Deus deu, somente Deus pode tirar. Mas, além, na interpretação da oral do mandamento, tem lá a nossa responsabilidade pelo reino vegetal, pelo reino animal. Então, matar também está relacionado a muito do emocional. Não matarás os sonhos, não matarás a inocência, não matarás o tempo tão precioso da nossa existência. Nós precisamos aproveitar. Então, o não matarás precisa ser mais extenso, não só em relação à vida física e orgânica, mas principalmente os desdobramentos e as consequências de qualquer um dessas situações em que nós infringimos a lei divina. Não adulterarás. Respeito absoluto ao sexo, ao matrimônio e à família. Adulterar é diferente de traição, tá? Traição pode ser de um amigo, pode ser de um irmão, pode ser de um conhecido. Traição está relacionado à perda da confiança. Você perdeu a confiança. Adulterarás na Bíblia também nem sempre está relacionado ao sexo. Sim, mas respeito absoluto ao sexo, dê uma olhada no que falam Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, passando para o André Luiz, ao que significa a epífise. Ali nós vamos ter muito mais conhecimento a respeito de sexo e a representatividade que ele tem para aprendermos o que é não adulterarás. Nesse sentido que está aqui. Então, como eles estavam recém-saídos do Egito, então tinham relacionamentos desde animais, como está no Levítico, pai com filho, filho com a mãe, irmão com irmão, e tudo isso era considerado normal, então precisava desse direcionamento. Então, o não adulterarás. Nesse caso aqui específico está, mas é preciso sempre lembrar que Jesus sempre diz, essa geração adúltera não passará. Então, nem sempre o termo adotado na Bíblia está relacionado ao sexo. Não furtarás. Furtar é apoderar-se oculta ou disfarçadamente daquilo que pertencem a outro. Aqui já entra o egoísmo, já entra o orgulho, já entra a inveja, já entra o ciúme. É preciso entender as causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais das nossas aflições. Então, cobiçar as coisas alheias, desejar as coisas alheias, se isso já é errado, imagina furtar, porque furtar aqui está falando exatamente no sentido de apropriar-se de algo que você sabe que tem capacidade, mas prefere pegar aquilo que já está pronto de outro. Ao invés de você se esforçar para conseguir, ao invés de você se esforçar para ter o progresso e adquirir, é mais fácil apoderar-se do outro, esquecendo-se das consequências que isso terá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É a nossa honestidade, é a nossa sinceridade. Se você foi chamado, então seja honesto. Você viu? Vi. E o que você viu? Então você relata. Você viu? Não, não vi. Então não minta, não sucumba, não se corrompa. Seja verdadeiro, seja real, seja sincero, da mesma forma que você gostaria que fosse com você. Então, honestidade, sinceridade é caráter, é responsabilidade, é valores, é princípio. Então, quem dá um testemunho fundamentado na mentira ou na maledicência ou por outros interesses é capaz de qualquer uma outra situação. Aquele que rouba uma agulha também rouba um avião. É questão de oportunidade e o peso é o mesmo. Então, a situação é essa, é furto. É a mesma coisa que é furto, a mesma coisa é o testemunho. Então, nós não podemos inverter essa ordem de valores que está lá no decálogo. E o último, não cobiçarás. É o respeito ético a tudo que pertence aos outros, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, cada um de nós
tem aquilo que necessita, tem aquilo que precisa. Sim, Deus sabe de todas as nossas necessidades. E o nosso prontuário está exatamente nas mãos do Cristo. Então, não precisamos cobiçar. Se nós estamos vivendo esta situação, é dentro da reparação necessária e a reparação à lei divina que um dia nós burlamos. E aí está porque quando o fariseu pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, por que que Jesus, então, resume os 10 mandamentos que nós acabamos de ver em 2? Do primeiro ao quarto mandamento, o Decálogo apresenta as leis para situar a relação do homem com Deus. Então, até lembrar do dia de sábado para santificar, é a nossa relação com Deus. É como nós vivemos aqui perante o nosso Criador, o Todo-Poderoso. É a nossa ligação com Deus. É isso que Jesus está dizendo. É a relação nossa enquanto encarnados em relação ao mundo espiritual, que é a nossa essência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O coração é o órgão essencial do corpo físico. Então, nós precisamos cuidar dessa observância em relação a Deus da mesma forma que nós cuidamos do nosso coração. Nosso coração se parar, se ele sofrer qualquer ataque que seja, nós vamos perecer. Então, da mesma forma, quando nós transgredimos a lei divina, de toda a tua alma. Alma, como Kardec nos ensina, alma é o espírito encarnado, Desencarnado, nós somos espíritos. De toda a tua alma. A gratidão pela nossa criação, a gratidão por sermos filhos de Deus. E de todo o nosso pensamento. O pensamento sempre de amor, de fé, de caridade. A centelha divina que nos identifica como filhos de Deus. A centelha divina que mostra a todos aqueles que de nós se aproximam que existe um Deus que já habita em nós e que nós podemos, através da nossa fé, através do nosso amor, despertar esse Deus adormecido nos corações dos nossos irmãos e companheiros. Do 5º ao 10º mandamento, o Decálogo apresenta as leis que tratam da relação do homem com o próximo. Então, do 5º, honrar pai e mãe, até o 10º, não cobiçarás, é em relação ao nosso próximo. Não matarás o próximo. Honra teu pai e tua mãe, que são os mais próximos. Não adulterarás, que seja qualquer que seja o sentido que nós demos, desde adulterar as coisas que estão à nossa volta, mas no caso aqui que seja em relação ao matrimônio. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Então, é como nós nos relacionamos com o nosso semelhante. Aí, por isso, Jesus disse, então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A síntese que Jesus faz, a divisão que Jesus faz é exatamente esse. E por que que esse honrar pai e mãe está exatamente, vamos assim dizer, no meio deles? Ele termina a primeira tábua da lei? Sim, e seria o que daria início, então, ao segundo? Por que honrar pai e mãe? Porque é a nossa ligação com o mundo espiritual. Somente através do pai e mãe nós temos a oportunidade dessa viagem espiritual para a reencarnação, para a matéria. Então, a importância que se tem de honrar pai e mãe é porque é através deles que nós exercitamos, através da reencarnação, os compromissos assumidos junto ao nosso planejamento reencarnatório. E assim, enquanto vocês tomam água, enquanto vocês pensam em tudo isso que foi dito, enquanto vocês pensam o que será ainda da nossa última aula do Antigo Testamento, porque depois nós vamos falar de João Batista,
Aí está o que nós vamos ver na próxima aula, que é o povo judeu e sua organização social, política e religiosa. Nós vamos falar de publicanos, saduceus, fariseus, escribas e as conquistas dos domínios estrangeiros e o mundo romano, porque aí nós vamos entender por que Jesus vai reencarnar nesse meio. Esse paralelo para a gente entender essas conquistas está no livro do profeta Daniel, que é considerado um livro apocalíptico do Antigo Testamento, quando ele fala dos 4 impérios. E aí, para ver como é a ilustração do Antigo Testamento. O Império Babilônico, ao mesmo tempo que ele é relacionado à época do ouro, ele é representado por um leão, como o mais poderoso, como soberano, né? Daí que tem. O prata, que é o Império Medo, é o Império Persa, está relacionado à ideia do urso em algumas situações, inclusive no Apocalipse de João. A Era do Bronze é a época do Império Grego, que é representado por um leopardo. Sempre que são colocadas essas situações. João, no seu Apocalipse, ele fala exatamente dessa mistura dos impérios, a Era de Ouro, Prata e Bronze, exatamente com os animais. E a época do ferro, que nós falamos lá de algumas coisas do Moisés, que seria da época do ferro, que é o Império Romano, sintetizado aqui, né, pela besta. Besta tão consumida e tão falada no Apocalipse de João. Então, nós vamos procurar esclarecer essas situações e fechando o Antigo Testamento, fechando esse ciclo, esse bloco, fechando esse tomo aí do Antigo Testamento do povo hebreu, povo judeu, para chegarmos então lá depois em João Batista. E aí nós vamos falar de algo que já é de nosso total domínio e de nosso total conhecimento.